No mundo da engenharia estrutural, há um lugar onde a inovação se encontra com a força, a criatividade se une à solidez e o futuro começa com uma estrutura resistente. Nossa história começou nas bases do sonho. Há décadas, visionários se uniram para transformar a ABS, um movimento que mudaria a engenharia estrutural brasileira. Somos uma comunidade de engenheiros idealistas, movidos pela paixão por desafios complexos, pela sede de conhecimento e pela determinação de enfrentar o extraordinário. Fizemos um pacto com o futuro para conectar talentos, para impulsionar o presente e para traçar um caminho onde a inovação nunca conhece limites. A força da nossa união é o que nos diferencia. É o compartilhamento de conhecimento, a colaboração e a paixão que nos tornam incomparáveis. Aqui, acreditamos que cada projeto de estrutura é uma peça vital, uma sustentação para os sonhos, as inovações e as conquistas. Nossos membros desfrutam de benefícios concretos, desde conhecimento de ponta até oportunidades de desenvolvimento que iluminam o caminho. Hoje, adotamos um novo lema. Juntos, encontramos melhores soluções. São mais do que palavras. É o nosso compromisso de enfrentar desafios complexos, de mãos dadas. Nosso legado está vivo. Nossa jornada é emocionante e o futuro é brilhante. Continuaremos a moldar a engenharia estrutural e a inspirar as próximas gerações. Na ABS, somos mais que uma associação. Somos uma comunidade de profissionais apaixonados. Junte-se a nós e faça parte de uma jornada construtiva. Juntos, encontramos melhores soluções. Boa noite a todos. Estamos dando início a mais um evento do Bate-Papo com a ABS. E nesse evento do mês de abril, temos a satisfação de estar apresentando um tema também muito interessante da engenharia estrutural. Está ligado aí com a interação solo-estrutura. E vamos ter na apresentação aqui conosco os ilustres engenheiros Maurício Sgarbi e Luciano Coelho, da empresa CETEC. E vão apresentar um case da mentoria do Maurício que trata-se, tem a ver com interação solo-estrutura. Esse evento nosso aqui da Bate-Papo com a ABS, ele vem acontecendo já desde fevereiro de 2022. E para as pessoas que estão começando aqui a participar conosco pela primeira vez, ou tem poucas participações, eu quero informar que sempre esses eventos ficam gravados, né, e ficam disponibilizados lá no canal da ABS no YouTube. E quem não pôde participar ao vivo aqui conosco para fazer essa interação com os palestrantes, pode também, quando tiver a oportunidade lá, e convenientemente, né, poder acompanhar essa edição do Bate-Papo com a ABS do mês de abril de 2026. Eu gostaria de fazer algumas recomendações iniciais para esse início da apresentação do Maurício, sobre os microfones, né? Principalmente os microfones, a gente deixar desativado na barra do Zoom, e enquanto a palestra estiver transcorrendo, a gente pode também deixar desativada as câmeras, né, para a apresentação ficar um pouco, a gente não ter muito problema com a internet, ficar mais leve. Então a gente faz essa recomendação. Uma outra coisa também, quem tiver perguntas a fazer no transcurso aí da apresentação do Maurício e do Luciano, pode fazer alguma observação no chat. A gente vai dar prioridade às perguntas que tiverem primeiro no chat, e em seguida a gente passa para as perguntas pelo microfone, né? Aqui no bate-papo a gente tem essa condição de estar interagindo com os palestrantes, né? Tanto pelo chat do Zoom, quanto também pelos microfones. Aí sim, a gente pode, depois de esgotadas as perguntas do chat, todo mundo, a gente sempre faz um print também de tela, que depois é divulgado aí nas redes sociais da ABS, e para divulgar o evento. E a gente pede que todos realmente liguem a câmera, etc. Então, depois desse esgotamento das perguntas do chat, a gente vai para essa parte da perguntas diretamente pelo microfone. Vou fazer uma breve apresentação
os engenheiros Maurício Sgarbi e Luciano Coelho. O Maurício, ele é engenheiro civil pela UFP, certo? Pela UFP. O Maurício, engenheiro civil pela UFF, de Universidade Federal Fluminense, aí no Rio de Janeiro. É mestre em engenharia de estruturas pela COP UFRJ e também sócio da Sigma U Consultoria, com mais de 3 milhões de metros quadrados projetados. Também o Maurício, nesse biênio, está sendo diretor da regional da ABS do Rio de Janeiro. E também é professor na TQS Informática. E ex-professor, que atuou durante alguns anos, muitos anos, né, na Universidade Federal Fluminense, onde ele se formou, lecionando essas disciplinas de estruturas. O engenheiro Luciano Coelho é engenheiro civil graduado na Universidade Mackenzie e especialista em engenharia de estruturas e gestão de projetos de sistemas estruturais. Esse curso ele fez pela Universidade de São Paulo. Também está cursando administração estratégica e gestão empresarial na FIA. É fundador e diretor da CETEC, Engenharia Estrutural. É uma empresa que desenvolve projetos em concreto armado, protendido, também alvenaria estrutural, parede de concreto e avaliação de técnica de projeto, né, ATP. E tem, ultimamente, utilizado de forma intensiva a metodologia BIM. Então, pessoal, a gente fez esse convite aí para o Maurício e para o Luciano para estarem aqui conosco nesse evento de abril, e eles prontamente atenderam aí o nosso convite, ficamos muito satisfeitos e felizes de tê-los aqui conosco. E a gente, com essa pequena introdução, passa a palavra aí aos apresentadores, né? O Maurício vai começar apresentando e vai compartilhar a tela para iniciar a sua apresentação sobre esse Boa tema importante da engenharia estrutural. boa noite, Adeus. Tudo bem? Daimar, tudo bom? Opa, boa noite a todos. Eu queria agradecer também ao Maurício, ao Luciano, o convite que o Adelso fez. Eu já conheço o Maurício aqui de Aracaju, a belíssima palestra que deu aqui a nós engenheiros aqui, então estamos satisfeitos aí com a sua presença e tenho certeza que vai ser uma excelente palestra. Tranquilo, Adelso? Ok, Ademar, vamos em frente. Com você, Maurício. Beleza. Bom, primeiramente, boa noite a todos. É um imenso prazer agora estar nesse bate-papo ABS, é, promovido aí pela ABS Aracaju, pelo Adelson, junto aí com o Ademar e, logicamente, com o apoio da Nacional aí, através da Elaine, com o time de apoio também, tá? E agora eu, como diretor regional aqui do Rio de Janeiro, né, fazendo essa participação aqui, já fiz outras lives com a ABS, né, sobre a participação da laje na estabilidade global, sobre a minha dissertação de mestrado, isso aí já deve ter aí mais ou menos uns 5 anos, né? E há mais ou menos um ano fiz pela ABS Renovação falando de lajes protendidas, então agora é mais uma oportunidade de trazer um tema aí sobre o qual eu já tive a oportunidade de ministrar também vários treinamentos pelo Brasil e que eu trato aqui ele com bastante afinco com os escritórios do meu ecossistema, que é o de interação solo-estrutura. É, a gente vai abordar aqui, vai focar mais no case especificamente que fizemos juntamente com a CETEC, dentro da interação que a gente tem aqui na mentoria SGARB, até para contextualizar o que a gente vai fazer aqui, né? Como que chegou aqui, como que é essa interação, como que é essa parceria. Eu vou rapidamente mostrar aqui, né, como é que são os mecanismos e como que a gente fez esse bate-bola, e aí logo vou entrar na parte técnica, tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui para mostrar. Um minutinho. Foi. Eu não vou falar muito opa, errado aqui, né? Acho que foi errado. Foi o meu Teams, né?
Deixa eu compartilhar a tela mesmo aqui. Maurício, enquanto você abre aí, só queria aproveitar também, Fica à né, vontade, por favor, agradecer Luciano. aí o convite, né, agradecer você pelo convite, agradecer a Bess Aracaju também, né, que tem feito um papel relevante aí de fortalecimento da engenharia estrutural, né, tem sempre palestras muito boas tecnicamente, com pessoal de peso, e a gente acha super importante, né, estar participando desses espaços, desses eventos. A gente sabe muito bem aí que engenharia a gente não se constrói sozinho, né, precisa muito realmente dessas trocas, tanto na mentoria como na BS. A BS é um ambiente que fortalece demais isso, né? Então, só começar agradecendo aí. Beleza, Luciano. Depois aí a gente vai começando a trocar, mas só para contextualizar como que chega, né, aqui, como que a gente vai para aqui para a parte técnica e como que chegou. A gente tem aqui na mentoria Sgarbi, tá compartilhando a minha tela de Teams, não tá indo aqui no meu. Aquela tinha dado certo, né? Deixa eu ver aqui. É compartilhar. Vai aí É... na barra do Zoom, né? Aí se tiver som, você clica clica no sound, né? Se tiver som, Não, o som senão. tá certo, né? Porque eu tenho que compartilhar a tela inteira, né? Que eu queria. Vocês estavam vendo o meu Teams, né? E não o meu. Deixa eu ver se agora vai aqui. Vê se vocês veem aí minha tela do WhatsApp, o TQS Tá também. Estão vendo meu aparecendo aí. TQS? Meu TQS, Apareceu WhatsApp, né? agora. Apareceu TQS, agora o WhatsApp, TQS. isso. Bora Isso. ver. O WhatsApp é só pelo seguinte, né? Para eu contextualizar como que a gente vai chegar aqui nesse case, tá? Então, aqui na mentoria SGARB, a gente tem tanto a mentoria individual, né? Que tem um grupo aqui com mais de 40 calculistas, e a gente faz tanto os treinamentos, né? Que a gente desenvolve, né, ao longo do ano. A gente vai ter, por exemplo, um agora de análise dinâmica, um de fundações complexas. A gente faz muita coisa aqui dentro, né? Treinamentos aí de interação solo-estrutura, proteção, concreto armado e protendido, tópicos avançados de TQS, enfim. Então a gente tem um conjunto de treinamentos ao longo do ano e temos também o atendimento junto com a interação com tanto com os mentorandos individuais como com os escritórios. Então aqui estão alguns dos maiores do Brasil, né? Que estão com a gente. E aqui está a CETEC, que vamos trazer hoje aqui. Então, aqui alguns escritórios, né, que estão com a gente aqui. E a CETEC aqui com o grupo deles, o que que acontece? Eles têm a possibilidade, dentro desses mecanismos, né, que eu não vou detalhar aqui, mas quem tiver interesse pode me procurar para a gente conversar sobre isso, tá? Mas aqui eles vão e mandam aqui num formulário, eles mandam num formulário aqui o projeto, né? Selecionam os arquivos, tá? E enviam para a gente os arquivos para a gente ter interações. Aí a gente tem, ou eu respondo através de um vídeo, gravando ali, mostrando qual é a solução, fazendo um modelo auxiliar, se for o caso para orientar, ou a gente faz uma call, uma reunião. Nesse caso, a gente fez tanto a reunião nossa, né, exclusiva, como a reunião com todos os mentorandos, né? O Luciano gentilmente permitiu que a gente trouxesse isso para reunião em grupo, porque quando vem aqui, por exemplo, ela vai vir para uma pasta, eu vou mostrar agora o case, né? E aí veio aqui, no caso, para a pasta da CETEC, né? Estão aqui todos os escritórios, né? Que estão no ecossistema, né, com a gente, e está aqui também a CETEC. E aí ele chega para mim aqui, isso aí fica confidencial, exclusivo, só entre times Garb e time CETEC, tá? Aí se tiver uma liberação para a gente tratar na reunião em grupo, tem, a gente trata, mas se não, só quem enxerga isso aqui sou eu e o time CETEC, tá? E aí, no caso, foi uma reunião, né, que a gente foi uma tratativa que foi enviada, a gente já está com mais de 700 análises, né? Então foi uma tratativa que foi enviada nesse dia aqui, na verdade, essa pasta aqui, e aí eu vou mostrar qual é o case exatamente, né? Aí tem o nome da pessoa que mandou, no caso que foi o Eduardo Sonda, né? E aí tem todo o material, eu não vou ficar entrando nele aqui, prefiro resumir para vocês depois exatamente o case, tá? Aqui, porque enfim, né? Como é que é? Ele seleciona os arquivos, aí selecionou o desenho do projeto, selecionou aqui o diagrama de umas vigas, né? E vários outros elementos, o modelo.tqs, fez uns vídeos aqui para explicar. Então, o nosso atendimento ele é nessa linha, né? Tem uma explicação sobre o que que é. Se tiver dúvida, a gente fala no telefone, fala no WhatsApp ali, que tem aquele grupo. Então, ele mandou todos esses elementos aqui, eu não vou passar um por um, eu vou explicar depois o case para vocês, tá? Então, basicamente, é essa a ideia, tá? Aí, Luciano, se quiser também fazer algum comentário sobre, né, esse sistema, né, e sobre especificamente esse caso, antes da gente dar sequência, tá? Você fica à vontade para Boa. colocar para os colegas também. Eu acho que
contextualizar um pouco sobre a mentoria também, né, Sgarbi? A gente Legal. está no segundo ano já de mentoria. Antes a gente já conhecia o Maurício aí da ABS, né, das trocas, cursos, tudo mais, né, e a gente tem tido um crescimento bem acentuado aí, né, a equipe nossa hoje está com mais de 120 colaboradores, né, onde a gente tem mais de 150 TPs e 60 projetos em andamento, né, 90 projetos em andamento, na verdade, né, e aí, qual que é a preocupação nossa, né, é continuar dando esse suporte técnico para a equipe, né, e a gente viu através da mentoria, né, uma qualidade muito boa, um acompanhamento muito bom, né, eu não tenho conseguido estar presente em todas as decisões, né, apesar de contar com um time aí bem capacitado, né, o Gustavo como à frente aí da gerência de projeto, a Maíra gerência de ATP, mas isso, o suporte que a mentoria tem dado realmente tem sido fundamental, né? A gente vê ali uma troca super rica, né, de assuntos realmente bem delicados, de evolução, de modelagem, né? Então, assim, a gente buscou exatamente, nesse caso da iteração só estrutura, a gente tá vendo que estava convergindo de uma maneira que não era o que a gente estava esperando, né? Então, aí, pô, que através da modelagem, como a gente consegue chegar num resultado melhor, né? Colocar mola ali nos apoios. Então, a gente vai realmente nessa discussão de altíssimo nível ali com a equipe do Maurício, né, para a gente realmente viabilizar algumas situações em que a gente sabe onde a gente quer chegar, né? Então, até acho que ao longo da apresentação, o Maurício vai trazer aí, né, tem umas verificaçõezinhas à mão, né, no papel de pão, como dizia o pessoal mais antigo, né, e para a gente realmente saber onde a gente quer chegar, acho que isso é importante, né? Então, o suporte realmente técnico que tem dado aí é fundamental, né? E a gente, na verdade, chegar na solução, na iteração só estrutura foi o caminho que a gente buscou realmente para melhorar a modelagem que a gente tinha, tá? Perfeito, Luciano. Muito obrigado aí pelo feedback, pela contextualização da mentoria também, tá? Realmente, né, o que a gente está fazendo aqui nos enche de orgulho, né, ter aí os grandes escritórios de todo o Brasil, desde engenheiros autônomos ali, né, até os grandes aí do Brasil, né, os maiores aí de São Paulo, Santa Catarina, Curitiba, do Nordeste, enfim, de Minas. É realmente algo gratificante demais, tá? Agradecido aí pelo depoimento. E Imagina. estamos junto aí na parceria. Então aqui aí foi feito isso aqui, mas eu preferi eu mesmo mostrar para vocês, tá? Assim, explicar um pouco, porque senão ia ficar trocando de arquivo aqui. Então eu decidi fazer isso e vamos trocando aqui ideias, né? O Luciano participando também. Eu vou pilotar aqui mais, mas ele vai poder participar também para podermos ter essa tratativa em conjunto, tá? Boa. É, bom, então vou agora aqui no TQS, né? Ah, antes de eu queria rapidamente, antes do case, que eu acho que, como a gente tem. Não temos um tempo infinito, né? Daqui a pouco o jogo do Flamengo começa, né? Então a gente tem um horário para acabar sim. Acho que é 9h30, né? Se eu não me engano. Mas enfim, né? Mais Como ou a gente. menos, mais ou menos, né, Maurício? Se for É, até 9h30, se estendeu bem, né? não, exatamente. Então tem bastante tempo, né? Mas vamos lá. Eu queria antes trazer aqui esse. Deixa eu mostrar aqui para colocar para apresentação. Tem aqui uma apresentação que eu até, inclusive, é um curso da ABS, tá? A gente vai fazer, inclusive, em Vitória, né? Já fizemos aí em várias capitais. Esse curso tem também aqui na nossa plataforma de treinamentos, tá? É, e aqui a gente tem, ó, colocar o modo de visualização. Todo mundo tá vendo aqui minha tela Sim, apareceu com no os, modo de apresentação, sim. os modelinhos? Então, mostrando só que as considerações triviais para as fundações em relação às vinculações é o padrão, é o que a gente sempre fez realmente, e é o que se faz preponderantemente na prática de projetos. E a gente está cada vez mais indo por um caminho de fazer considerações nos projetos como um todo, em relação a vários âmbitos, considerações mais refinadas. E no contexto da interação solo-estrutura, é isso. É buscar considerar essas vinculações de forma mais realista. Então aqui eu simulei, nesse exemplo aqui eu estou mostrando uma carga lateral, só que, diferentemente até do que eu costumo fazer em palestras, aqui vai ser um pouco diferente. Eu não vou focar tanto na questão do vento em si, tá? Eu vou focar mais até em cargas verticais mesmo e focar, inclusive, em situações, né, que é o caso aqui da mentoria, uma situação que foi indispensável, fundamental para termos resultados consistentes, a consideração da interação solo-estrutura, na realidade, de forma refinada, ou seja, considerando para as fundações determinadas rigidez, a translação e a rotação, as famosas molas, né? Então é isso, a gente
por padrão, tem a consideração aqui ou a fundação engastada ou a fundação com rótula, e falando aqui de uma maneira mais generalizada, aí para os graus de liberdade de translação e rotação, ou a gente tem a restrição perfeita, ou a gente tem a liberação completa. Em resumo, é isso. No caso da rotação, que é um foco muito significativo aí, né, para o âmbito que a gente vai tratar, é isso, ou é um engaste ou uma rótula. E no caso, inclusive, isso vale para deslocamento vertical também. Ou eu tenho ali um deslocamento totalmente restringido, certo? Ou a gente tem ali a consideração da mola. Aí não dá para considerar ele livre, né? Em relação à translação vertical, tá? Aí seria ou totalmente restringido ou tendo ali uma consideração de uma rigidez à translação vertical associada à fundação. Mas é isso. É isso que eu queria mostrar, começar aqui com esse conceito, tá? Não vou focar muito na parte teórica, vou logo para a parte prática aqui. E, logicamente, né, vocês terem interesse na parte teórica, vocês podem me procurar, que a gente tem alguns materiais também, né, além de tratar aqui dentro também de forma muito precisa, né? A gente tem no treinamento aqui na nossa plataforma, né, que é uma grande biblioteca digital da engenharia estrutural. A gente tem um curso só de interação solo-estrutura e tem um curso só do SISES, que é o Sistema de Interação Solo-Estrutura do TQS. Tem 2 treinamentos bem focados nisso aí, tá? Mas eu tenho materiais também gratuitos, então vocês podem me procurar lá no Instagram, podem me procurar aí também aí no WhatsApp para a gente trocar ideias sobre isso, tá? Eu vou aqui focar mais na parte prática. Bom, e aí antes de mostrar o case específico da mentoria que a gente tratou com a CETEC, eu vou mostrar algumas aplicações relativas à interação solo-estrutura para que a gente possa identificar onde que a gente pode usar e quando que ela é fundamental, quando realmente a gente precisa utilizar ou quando é desejável, quando a gente utilizando a interação solo-estrutura, a gente realmente tem ali resultados mais consistentes, tem uma análise mais refinada, então a recomendação de fato pode ser por esse caminho de utilizar, tá? Um dos exemplos que a gente pode utilizar bastante aqui é no caso de termos uma fundação de divisa, tá? E aí eu fiz aqui, né, um exemplinho bem simples, né, mostrando aqui um. Eu vou passar rápido por esses exemplos, só para realmente a gente mostrar algumas aplicações, para a gente chegar no case que realmente é um caso real, e aí a gente tem esse embasamento do anterior. Então, clássica aqui, fundação de divisa. O que que a gente costuma fazer de praxe aqui, né? O que que a gente tem normalmente como um modelo? Até eu tive uma ideia aqui que eu acho dentro aqui do. É porque esse aqui foi, inclusive, o curso de Interação Solo Estrutura que a gente sempre faz tradicionalmente na ABS, tá? E vamos fazer agora em Vitória. Então, peguei exemplos dele. Mas nesse caso, eu tive uma ideia, porque eu tenho um exemplo aqui que vai mostrar com muita clareza para vocês, com mais clareza, que foi o que a gente fez aqui no Método SGARB, né, que faz parte aqui da plataforma da mentoria, né, as aulas mensais que a gente faz de tópicos avançados, de concreto armado ou interação solo-estrutura, tá? A gente fez uma aula, eu vou mostrar esse exemplo, que ele está muito bem desenhado, está muito didático, tá? E eu acho que ele é melhor do que esse especificamente que eu ia trazer aqui. Que o primeiro que a gente vai mostrar é da sapata de divisa, tá? Só que aí esse eu tenho um memorial aqui, deixa eu só buscar aqui rapidamente, está em módulos extras, é, soluções reais. Fundações de divisa, achei. Perfeito. Achei aqui. Então tá aqui no módulo, né, para quem também é aluno, tá? Lá no módulos extras, soluções estruturais reais, tá? Tem uma aula exatamente desse tema aí, tá? É, E aqui a gente tem justamente um case que aí é um edifício, né? Uma coisa, é algo um pouquinho mais imponente, né? Embora o conceito seja o mesmo, né? Tá? Mas no geral, como que a gente faz aqui? Qual é o. Aqui, inclusive, nem tem a viga no nível, né? Mas aqui, ó. Normalmente a gente faz isso aqui, ó. A gente faz o modelinho. Como que a gente costuma fazer? Deixa eu colocar até o memorial, porque eu postei isso aqui justamente para a gente mostrar para vocês o memorial, mostrando, né, qual é o padrão. E aí, durante a aula, a gente fez aqui uma memóriazinha de cálculo, né? E basicamente, qual é o padrão aqui de consideração, né, desse tipo de solução? É assim, né?
É uma fundação que a gente considera uma rótula. Assim, é difícil dizer que é um padrão, mas é o mais comum que eu vejo, tá? É o que ensina nos livros, né? Então é isso, a gente considera que a sapata ela não tem nenhuma rigidez à rotação, que ela não absorve nenhum momento, certo? Vai ter um momento, mas na viga de equilíbrio que a gente vai colocar aqui, mas a sapata não absorve momento. Então, beleza, esse aqui é o padrão, né? E aí é bem simples o cálculo, né? A gente faz o pré-dimensionamento, né? Calcula aqui, etc. Então, uma outra possibilidade para a gente ter os esforços um pouco mais refinados é tratar a sapata também aqui como um apoio contínuo, né? Então tem essa possibilidade também, a gente desenvolveu isso aqui, tá? E mostrou que seria o padrão. Mas será que realmente é razoável admitir que essa sapata não absorve em nenhum momento? Então, esse aqui foi o ponto-chave aqui que a gente mostrou. E lógico, aqui eu não estou dizendo para ninguém que você não pode rotular a sua sapata, tá? Até porque, embora, de fato, se a gente for fazer uma análise de sensibilidade por bom senso, é muito razoável que a gente não considere mesmo a sapata como uma rótula. Eu acho que fica claro que a sapata ali com aquelas dimensões e com as condições que ela tem, que ela, e o solo em contato com ela, que o solo vai sim ter, vai agregar uma rigidez à rotação que vai ser representativa para que a gente adote nessa sapata no modelo matemático, certo? Seria razoável que a gente fizesse isso, tá? Então a gente até fez aqui um exemplo para mostrar, né? Fez o cálculo da mola, né? Para a gente poder ilustrar isso, certo? E aplicou isso no modelo aqui, tá? A gente aplicou aqui no modelo e aí passou a ter aqui efetivamente, né, uma reação. Na verdade, essa aqui até está engastada, nem está com a mola. Está com valor engastado. Então, esse valor engastado aqui realmente é um valor que não faz sentido, né? Engastado também é complicado, né? Porque a gente vai ter a rigidez da viga aqui, vai ter a rigidez do pilar e vai ter a rigidez da fundação. Eles vão concorrer entre eles, tá? Pilar, que geralmente é muito pouco, né? Mas quem vai concorrer mais é quem? É a viga de equilíbrio e é a fundação. Eles é que vão ali serem os responsáveis por absorver esse momento, tá? Pilar, então, aqui na menor inércia, de fato, não pega nada, né? Mas essa massa de concreto que é a fundação, ela basicamente Mas tá pronto, é, é quem vai pegar esse momento, tá? E aí, eu o acho que vou tomar aqui. que Eu não estava acontece me aqui? ouvindo, não. Eu fico com o microfone. Tem alguém com o microfone ligado aí? Se puderem desligar o microfone, pessoal. Então, assim, esse é um exemplo, né? E, enfim, né? Eu não vou também demorar muito neles, né? Mas aqui na aula 2, por exemplo, né? A gente mostrou esse conceito, ó. Isso aqui foi um rascunho, tá? Podem esquecer. Isso aqui é até legal que eu expliquei nesse contexto aqui, que é o seguinte: como eu disse, não existe nenhum impedimento para você considerar essa fundação como uma rótula, assim, normativamente falando. Só que a boa prática indica que é razoável, sim, considerar algum momento. Porque, assim, eu até mostrei esse exemplo aqui na aula pelo seguinte: porque esse diagrama elástico aqui, que é o azul, de uma viga contínua, e aí eu estou fazendo um paralelo, né, fazendo aqui uma analogia, a gente sabe que uma viga contínua, numa análise elástica, a gente não pode simplesmente fazer esse diagrama azul aqui, que é considerando totalmente rotulado. Concordam que não posso fazer isso? Que ninguém faz isso? Ninguém para uma viga contínua ali coloca duas barrinhas de 5 milímetros aqui e compensa no positivo. Isso não pode. Só que nesse caso, a literatura e a norma são bem claros no limite que a gente pode ter. Que a gente pode sim plastificar, só que no limite delta M. E aí sim vai ter uma redistribuição, mas tem esse limite. Só que aqui no caso da fundação, realmente não existe esse limite, não existe isso especificado. Então a gente acaba tendo uma certa liberdade que talvez não deveria ter. Talvez a gente deveria ter limite também para isso, tá? Mas não tem. Então a gente acaba podendo considerar meio que o que quiser, em tese, tá? Mas a gente está mostrando aqui com os resultados de uma análise refinada o que seria razoável. Então é isso. A gente tem aqui uma rotação da sapata, né? Em vermelho aqui é aqui ela sem deformação e aí ela com, né, essa carga aqui ela deforma. Então a gente tem aqui uma dada rigidez para isso. A gente calculou aqui, né, bonitinho, para chegar na rigidez e aplicou efetivamente essa rigidez aqui no modelo, tá? Então a gente fez justamente, aqui já é da parte de bloco, né? Mas aí é isso, tá? A gente fez esse conceito e aí a gente vai ter uma distribuição. Eu achei que tivesse rodado aqui, mas não tá. Vai ter uma distribuição entre sapata e viga, basicamente, né? Vai ter uma distribuição
do momento entre esses elementos, né? Até dentro desse contexto, né? Eu mostrei esse caso aqui porque estava mais bem resolvido, mas aqui, por exemplo, a mola única, né? Nesse mesmo modelinho aqui que a gente mostrou anteriormente, da casa, que é menorzinho, mas aqui, peraí, aplicações, a gente acabou puxando para cá. Só estrutura, eu acabei puxando para cá esse modelo. Deixa eu ver se aqui tem o resultado com a. Não, aqui não tem. A gente tem alguma inconsistência. Mas enfim, você vai ter uma distribuição entre justamente a sapata. Ah, não, aqui, sapata de divisa, estava dando errado. Então aqui, ó. Nesse modelo aqui que eu tenho a mola, né? Eu vou mostrar também qual é esse valor, ó. Elástico. Elástico nó. O elástico nó é o seguinte: tem esse aqui articulado, né? Que é o modelinho clássico, né? Que a gente rotula e não tem momento. E esse aqui é o elástico. Deixa eu abrir aqui o poste para a gente ver justamente esse resultado aí, para mostrar esse conceito, né, da distribuição, né? Aí tá aqui, né? Então tá aqui a molinha que a gente calculou, ó. Aqui rigidez, essa REC X e REC Y seria, na realidade, a translação. E aqui seria a rotação, a tonelada metro por radiano. Então calculamos aqui a rigidez, a rotação, certo? E aí a gente tem uma distribuição de momentos. O modelo passa para cá, mas a gente tem uma distribuição. Tem uma parte que vai para a viga, acabou avançando aqui, e tem uma parte que vai para a fundação. A gente pega aqui a reação, ó, teve uma parte do momento que foi aqui 1,40. Sapata realmente não pega muito, proporcionalmente até pegou bastante, né? Se a gente for analisar aí, né, de maneira mais é, pragmática, né? Assim, proporcionalmente ela pegou bastante, pegou 1,40. Então, naquele caso, né, que a gente normalmente faz, né, que é articulado, aí a gente não tem nenhum momento indo para a fundação, né? Vamos ver. Tomara que esteja configurado certo, né? Mas aqui, ó. Não tem nem a seta, ó. Não tem nem a reação aqui, porque está articulado, tá? Então, aí o momento ele vai todo para a viga, ó. 5,30. Então, deu menor, proporcionalmente deu aqui mais ou menos aí 20%, 25% a mais. Que aqui foi só para viga. E no outro foi distribuído entre viga e fundação, tá? Então, assim, essa é uma condição assim sine qua non para fazer o projeto? Não, mas eu recomendo que sim, que você faça uma análise que tenha uma análise de sensibilidade, que a sapata tenha ali alguma rigidez para absorver algum momento, porque é razoável, tá? Aí uma outra aplicação, essa é bem interessante também. Aí bloco, né, de divisa que funciona da mesma forma aqui, né, no mesmo conceito. A gente tem aqui, por exemplo, né, o articulado, que vou mostrar aqui o exemplo, mas basicamente seria esse caso aqui, ó. E realmente, né? No caso do bloco de uma estaca, a gente normalmente assume articulado mesmo, tá? Não é uma coisa que seja fora da razoabilidade. No caso da sapata, normalmente puxa mais mesmo, tá? É mais comum que a gente tenha ali, se fizer uma análise refinada, a gente ter um momento alto se a gente considerar a interação solo-estrutura, tá? No caso do bloco de uma estaca, normalmente a consideração como rótula, ou quando a gente tem estacas alinhadas na direção ortogonal ao alinhamento, nesses casos, a consideração da rótula até que é razoável, até que corrobora com o resultado refinado, tá? Então aqui, ó, vamos ver primeiro se está rotulado direitinho, tá? Ó, não está nem a reação aqui, só está a reação vertical mesmo, né? E aqui tá indo tudo para viga, né? Tá dando 10,77. Aqui tem um cara que engana um pouquinho, que é o pilar, né? Então tá indo para viga. Aqui o pilar tá na maior inércia, olha que interessante, né? Aqui, como o pilar tá na maior inércia, aí ele não tá na menor, né? Mas mesmo assim pegou, né? Porque, de fato, a rigidez do pilar, mesmo estando na maior inércia, ela contou bastante aqui. Porque a viga não é uma viga, né? Pesada, né? É uma viga ali bem. Ali com uma rigidez não tão significativa, né? E aí, quando a gente faz, de fato, a consideração aqui, né, colocando a mola. Esse aqui é o da mola, deixa eu ver de novo. Aqui é engastado. Engastado, aí a gente entende que é errado, né? Que tem que tomar cuidado, inclusive, que esse é o default do programa, tá? Eu não vou deixar de mostrar aqui, porque isso não pode fazer. De fato,
o engastado está longe dessa condição aqui do bloco de uma estaca. Mas se você deixar ali sem, o programa te alerta, no caso do TQS, ele faz um alerta ali te recomendando adotar pelo menos alguns coeficientes de mola bem baixinhos, que praticamente são correspondentes à rótula, tá? Mas se você não fizer nada e ignorar, ele vai fazer isso aqui, ó. Ou seja, olha a viga, olha o aumento da viga aqui. Tá dando nada, né? 0,85. Então tá indo para onde esse momento todo aqui, dessa carga vertical vezes a distância? Tá indo tudo aqui para a fundação, ó. Aí agora apareceu a reação aqui, né? Aqui, ó, duas setas, né? Que isso quer dizer momento, 16 toneladas metro. Lembra que tinha dado mais ou menos 11, 4 ali, entre viga e pilar? Então, ali ele distribuiu. Aqui não. Aqui foi tudo para a fundação, tá? Tudo para a fundação. Porque esse engaste aqui tá errado, então cuidado com isso, tá? E agora mostrando que, enfim, nesse caso eu nem diria que seria o recomendável, eu acho que a rótula representa bem, tá? Mas às vezes dá ali um esforcinho, né, que pode ser relevante, ó. Ah, não foi grande diferença aqui, ó. Realmente, né? Foi praticamente tudo pro pilar e pra viga mesmo, né? Pra fundação, se a gente pegar aqui e olhar, ó. Vamos lá, né, gente? Aqui a rótula está perfeita, tá? Olha só, 0,73 que deu o momento. Então, nesse caso do bloco de uma estaca, fazer a consideração pela rótula tá legal, tá? Então, só também corroborando aí com a prática da maioria, acredito eu. Então, cuidado com aquela questão ali do engastamento, que é o default e que realmente é bastante inconsistente, tá? Aqui, né, falta só mais duas aplicações rápidas antes de mostrar o case, mas você veja que são aplicações da interação solo-estrutura, que muitas vezes a gente precisa considerar, no caso da sapata, eu entendo que é importante considerar para ter ali, no caso da sapata, ali com sapata de divisa, né, com excentricidade, tá? Aí realmente eu entendo que é relevante fazer a consideração, porque o resultado, ele, de fato, entendo que não é o mais adequado, né, quando a gente tem essa situação. Aqui, só para também ilustrar uma outra situação que é fundamental à interação solo-estrutura, que é a seguinte, ó. Aqui eu coloquei como pontos de carga para representar, tá, o elemento, mas basicamente a gente tem o seguinte, é um pilar nascendo e esse bloco aqui, ele na verdade tem três estacas, tá? Isso aqui, cada um desses é uma estaca. Então, quando a gente pega e vê o resultado disso aqui, deixa eu ver se esse aqui talvez seja um dos, deixa eu ver aqui o resultado. Se a gente roda aqui o modelo, aqui não, tem realmente três apoios. Então, é um bloco de três estacas, tá? Um bloquinho de três estacas, né? Se a gente pegar até o modelo anterior que a gente estava vendo, aqui, a gente vê com mais clareza, né? O elemento de fundação, né? Aqui, ó. É um bloco de três estacas. Se esse bloco for rígido, ou seja, se o ângulo aqui formado pela biela que vai para a estaca mais distante, ficar ali acima de 45 graus, algumas teorias chegam aí próximo de 40 graus, a gente pode considerar aqui para a carga vertical, considerar que essa carga ela se divide igualmente, caso o centroide do pilar coincida com o centroide, com o centro geométrico do estaqueamento. Tá? Então, a gente consideraria a carga igual. Agora, se esse bloco é flexível, então muita gente nem faz bloco flexível, tudo bem. Aí a gente de fato poderia fazer essa distribuição, no caso dessa caracterização que eu fiz, como sendo igual aqui para cada estaca. Agora, e se eu tiver realmente aqui uma situação de um bloco flexível? Eu posso fazer bloco flexível, sim. Eu diria que é como se fosse uma viga de transição. Aí, ou seja, é tratar como elemento flexível. Ou seja, agora estão válidas as teorias de Euler-Bernoulli, certo? Em relação a considerar esse elemento analisado, ou seja, com os esforços obtidos pela teoria da flexão. Mas aí eu pergunto a vocês, e aí? O que acontece se eu não considerar a interação solo-estrutura aqui? Não tem como não considerar a interação solo-estrutura. Não tem como a gente não considerar aqui para essas estacas uma dada rigidez à translação vertical. Preciso considerar. E foi o que a gente fez aqui, tá? É necessário, tá? Nesse caso aqui, deixa eu até ver qual a altura do bloco, né? Mas basicamente eu fiz para que ele fosse flexível, 60 centímetros, né? Se eu pegar aqui mais ou menos, ó, tá dando 120, então ele é bem flexível mesmo, né? Esse ângulo é praticamente 1:2 ali, arco tangente 1:2. Então fica ali bem abaixo ali dos 45 graus, né?
Então, eu não posso, eu tenho que mexer nessa altura? Não necessariamente. Eu posso fazer esse bloco flexível, mas eu preciso tratar como um elemento de flexão para todos os efeitos, tá? E aí, nesse caso, é fundamental que eu considere as molas aqui. Senão, o que vai acontecer? Ora, vai toda a carga para essa estaca aqui. E não vai nenhuma carga para essas estacas adjacentes. Quando eu faço a interação sólido-estrutura, ou seja, considero aqui as molas, eu não vou entrar no mérito do cálculo dessa mola, mas está aqui calculada, tá? Aí sim, eu vou ter um resultado, como a gente vai ver aqui nas reações, ó, que vão estar variando. Ó. E, de fato, lógico que é natural que as estacas que estejam mais próximas da projeção do pilar, elas tenham uma reação maior, certo? Mas as outras também pegaram. Então, teve aqui um funcionamento de elemento flexível tal que o estaqueamento aqui, todo ele teve carregamento. E o elemento de flexão está aqui, com os esforços dele. Tá? Então, aqui, fundamental, é a interação sólido-estrutura corrigindo resultados inconsistentes, né? Que é o tema da nossa live aí. Estou chegando lá já no case, mas estou passando rapidamente por esses casos aqui para mostrar. E por último aqui, antes de ir para o case propriamente dito da mentoria SGARP mais CETEC, é a situação aqui de termos um bloco de N estacas, tá? Eu não vou mostrar tudo, tem outros aqui de contenção, enfim. Lá no nosso treinamento tem tudo isso, tá? Inclusive as aulas desses temas aqui, tá? Eu estou mostrando aqui muito rapidamente, fazendo um resumo. Mas um case bem interessante que eu queria trazer também, o último aqui, representativo dessa análise pela interação sólido-estrutura sendo fundamental, tá? Seria essa situação desse projeto, no qual a gente tem aqui um bloco de 4 estacas e uma viga de equilíbrio aqui. Aí aqui as cargas são maiores, né? Aqui temos uma imponência maior em relação, por exemplo, à residência que a gente mostrou, tá? E o que acontece? Por default, novamente, o que a gente tem de resultado, que é esse primeiro modelo, que é o resultado desse primeiro modelo aqui? Por default, a gente tem aqui, ó, isso aqui acontecendo. A gente tem um momento aqui na viga. Aqui, inclusive, o que eu fiz foi fazer a interação já com o SIS. Deixa eu mostrar, porque o default não é fazer com SIS, né? Então, realmente, já mostrei errado. O default é engaste, né? Desculpa, abriu errado, tá? Mas é bom eu ter aberto do SIS, que depois eu tenho que voltar nele para justificar aqui a minha conclusão. Mas é isso, ó, o bloco está aqui, a viga está aqui, e o elemento aqui de... Ele não marca quando eu estou com o 3D selecionado, né? Deixa eu tirar aqui rapidamente. E aqui está a fundação, tá? Que está com que é engastado, tá tudo engastado aqui. E quando a gente tem aqui o resultado ó, dos esforços, se eu pegar aqui, por exemplo, o momento na viga, olha quanto deu o momento na viga. 2,61 tonelada metro, ou seja, só o peso próprio dela gerou esse momento aí. Um momentinho de nada. Ou seja, ela funcionou zero para como um mecanismo resistente para essa excentricidade aqui. Zero, não é verdade? Então foi tudo para onde aqui? Tudo para o estaqueamento. Lógico que diferente do caso do bloco de uma estaca, aqui já não é tão... A gente já não pode afirmar de maneira tão contundente que esse resultado está errado, que é inconsistente, etc. Né? De fato, aqui a gente... Assim, pô, é um bloco de 4 estacas, né? Enfim, eu tenho binários resistentes aqui. Mas e aí? Mas será que é isso mesmo? Será que a viga realmente não pega nada? Aqui a gente está colocando em dúvida, tá? Realmente eu não estou afirmando ainda, embora eu acho que a gente já tenha uma noção da resposta, tá? E aí o que que eu fiz aqui? Eu vou aproveitar e vou mostrar, né, já que eu abri esse modelo, nem era o objetivo, mas já que eu abri, eu vou voltar nele para mostrar. O que que a gente fez aqui? Uma consideração pelo CIS, né? Ou seja, discretizando efetivamente as estacas, e dessa forma tendo o modelo mais refinado possível, tá? E aí, nesse caso aqui, a gente tem a interação sólido-estrutura considerada aí na sua mais, no seu maior refino, tá? Da forma mais correta, né, digamos assim, tá? Mais representativa. E aí, vamos ver aqui como é que ficou. Vamos ver se a viga não pegou. Pegou um momentão aqui.
Pegou um momento de 100 toneladas metro, que na verdade ainda não é o momento correspondente aqui, né? Se a gente pegar aqui essa força, 184 vezes a distância aqui, né? Aqui no TQS agora dá para medir a distância, né? Em visualizar ou em aqui, né? 141. Então, se eu pegar aqui de novo aqui o esforço normal, que eu já esqueci quanto é. 184 vezes 141, né? 184 vezes 141, tá dando 260. Então, o que aconteceu aqui? Olha que interessante. A gente teve uma distribuição desse momento. Assim, não diria 50-50, mas foi de uma proporção bastante significativa, tanto para a viga como para a fundação. E faz sentido, porque a viga é uma rigidez enorme ali, né? Uma super viga, e a fundação aqui também tem binários que realmente tem uma resistência, tem uma capacidade, aí tem uma rigidez da rotação também relevante, diferentemente de uma estaquinha ali que só conta com a rigidez, a flexão dela, aqui não, aqui é o binário funcionando ali, e com isso agregando uma rigidez à rotação bastante importante. Isso se confirmou. Se confirmou aqui. Lógico que eu não tenho aqui exatamente os momentos para representar isso, mas a gente tem a gente tem os binários aqui mostrando, né? Então aqui, por exemplo, né, a gente tem um valor de esforço, né? 66 aqui, 66 aqui, e nas estacas que estão mais próximas da viga, um valor menor, né? 47, 47. Então dá para calcular esse momento aqui, mas a gente fez um modelinho aqui mais simples, que é representando o bloco por uma mola única, e nesse modelo aí sim a gente tem. É assim, né? Lógico que eu não vou defender aqui que faça de uma forma ou de outra, até a gente vai ter um resultado aqui que vai. Aqui, teoricamente, a nossa referência é aquela, ou seja, com as estacas discretizadas, tá? Mas eu não vou desqualificar esse modelo aqui de longe, tá? Mas aqui ele pegou, ó, realmente pegou menos momento. Vamos ver como é que foi a viga aqui, ó. Pegou, não, até que, enfim, né? Claro que tem a parte do cortante, aqui tem todo um contexto para chegar naquele momento total, tá? Então tem que fazer o equilíbrio certinho aqui. Mas vê que a viga aqui fazendo a representação da fundação como mola única, até que não ficou tão distante, né? Então a gente poderia, assim, cravar que não seria aqui estritamente necessário fazer a interação solo-estrutura da sua forma mais refinada, que é a discretizando o estaqueamento, tá? Realmente isso aí não poderíamos fazer. Mas é ok fazer da forma que a gente mostrou aqui, representando a fundação por uma mola única, com a rigidez da rotação. Ó. Quando eu clico aqui, eu vejo qual é. A gente calcula, não vou entrar nesse mérito, né, de como calcular, a gente, no treinamento, faz isso aí realmente bastante destrinchado, tá? Mas eu vou só mostrar aqui a aplicação. E a gente tem aqui a rigidez da rotação, 16.560 toneladas metro por radiano. Mas o que que a gente conclui aqui? Independente de como a gente vai considerar a interação solo-estrutura, eu entendo que nesse caso aqui ela é fundamental. Eu considerar a fundação como engastada, realmente eu não estar considerando nenhum momento indo para a viga, é totalmente fora de cogitação. A viga pegou 100, em torno de 100 toneladas metro, 80, 90, quando a gente considera aqui a fundação representada por mola única, e em torno de 100 ali quando a gente discretiza o estaqueamento, tá? Então, é um momento razoável, então é importante considerar sim. Ah, eu quero fazer uma envoltória, quero fazer a fundação considerada como engastada e jogar todo momento para a viga também, enfim. Aí é com vocês, tá? É com cada um. O nível de maior segurança é com vocês. Aqui a gente está no fino, aqui é refinado. Está realmente, digamos assim, podemos dizer que é o estado da arte da consideração dessa excentricidade aqui, considerando fundação e viga de equilíbrio, certo? Então tá tudo aqui bem distribuído conforme as rigidezes obtidas nesse refinamento. Agora, se você quiser pesar mais na viga, se quiser pesar mais na fundação, para ir para um lado ou para o outro, aí realmente é com cada um, tá? Beleza, é isso, pessoal, que eu queria mostrar antes de trazer o case do Luciano, né? Acho que valeu a pena, né, para a gente contextualizar um pouco aí essa situação. O Luciano falou um pouquinho aí, eu vou abrir o projeto dele aqui. Luciano, posso abrir a forma também? Claro, Tá fica à liberado? vontade, Tá, né? Maurício. Beleza.
Joia. Que aí você pode também falar aí da. Deixa eu abrir aqui, ó. Saiu aqui da. Saiu, deixa eu só voltar aqui para a sonda. Foi. Olha só, hein, essa foi a interação, a consultoria 565. A gente está indo para 750. Caramba, passa rápido, hein? O pessoal tá acelerado aqui no envio das consultorias, hein? Mas essa foi a número 565, né? Enviada pela Eduardo Sonda. Eu mostrei ali os modelos para vocês. Aí eu vou falar um pouco, tá, Luciano? Deixa eu ver aqui. Acho que a forma tá aqui já, não tá no Drive, não. Aqui é o diagrama, a forma tá aqui, PDF. Então, até contextualizo, Luciano, porque teve uma situação aqui bem específica, né, que a gente tratou juntos, né? Que foi esse bloco aqui, que por conta desse cara aqui, ele não pôde estar virado aqui, ele precisou ser assim, né? Não teve como fazer. Enfim, precisou ser esse bloco de duas estacas aqui, né, Luciano? E É, aí, esse aqui contextualiza, que é um edifício de alvenaria estrutural, com os pavimentos, se puder só sim. contextualizar para a turma, interessante. Esse é um projeto de alvenaria estrutural, ele não é tão alto, né? São 10 pavimentos. E a gente acabou optando aí por fazer uma análise um pouco mais refinada por conta das etapas de projeto, né? A gente emitiu carga lá em estudo preliminar, início de pré-executivo. A gente fez as formas, né, e extração de carga sem ter o projeto de fundação. Então aí colocando ponto de carga, né, no centro, na ligação ali entre as vigas. E aí quando vem a solução de fundação, geralmente tem mais do que uma estaca, tal, e aí realmente começam a dar esses problemas, né, de problema não, né? Ele começa a ter uma rigidez maior, começa a ter um momento que a gente não tinha considerado, e a gente foi vendo ali que a solução não estava tão satisfatória do ponto de vista do momento que estava dando nessa viga, né? E o quanto estava dando também de diferença de carga de uma estaca para outra, né? Mesmo o bloco sendo rígido, a gente estava tendo uma diferença de carga muito grande. E aí a gente falou, poxa, vamos refinar um pouco mais isso, né? Ele não é um prédio alto, mas ele tem, acho que, não sei se 12 ou 14 por apartamento por andar, e são quatro torres, né? Então isso, no segmento econômico, realmente a gente tem que, nesse projeto específico, né? A gente teve uma solicitação ali de não ter aumento de estaca, não ter mudança de carga que gerasse um aumento de estaca ou de diâmetro. E aí a gente foi realmente fazer essa varredura aí junto com o Sgarbi, né? O Gustavo junto com a nossa equipe aqui do Igor, Renato, né? Eles participaram aí de algumas modelagens, falou, vamos levar para eles lá para ver o que a gente consegue melhorar, né, nos esforços das estacas. Foi aí que realmente entrou ali várias abordagens que a gente fez, né? A gente não ficou satisfeito com a primeira, né, só do ponto de carga, depois com o bloco de duas estacas, o que estava dando. E aí o Maurício fez várias sugestões, né, de considerar como viga, colocar a estaca na viga, colocar o bloco, colocar a mola no bloco, aí ele vai passar um pouquinho nas opções que tiveram, mas o contexto de como a gente chegou realmente a olhar para esse bloco com um pouco mais de cuidado foi esse, tá? Da gente ter feito como ponto de carga e passar para a modelagem com o bloco em si, né? A gente sabe que a solução ideal, né? A solução ideal é sempre a gente refazer a planta de carga com os blocos lançados, né? E repassar isso de novo para o projetista e fazer essa iteração. É a solução ideal, mas nesse caso a gente não estava muito satisfeito com a diferença de carga das estacas. Ele falou, pô, vamos olhar isso com mais cuidado, né? Então foi nessa linha aí que a gente levou essa discussão para a mentoria, né? E a mentoria, geralmente, o que chega para eles lá é bucha, né? A gente estava um pouquinho antes aqui falando da experiência que o Maurício tem com modelagem, né? Eu até brinquei que o primeiro curso dele de modelagem lá na BES foi há 20 anos, eu sei que não foi há 20, né, Maurício? Foi Quase, há, tá chegando lá. foi há 14 anos, né? E o Renato estava lá, né? O Renato, que é meu irmão, meu sócio, estava lá, né? Ele falou, pô, Isso. Maurício tem uma abordagem de modelagem, então é importante a gente realmente fazer com que, com as ferramentas que a gente tem hoje, né? A gente tem muita ferramenta para modelagem, o TQS evoluiu absurdamente aí ao longo do tempo, sempre foi uma ferramenta fundamental, né, para a gente, e eu acho que a gente saber usar ele para realmente extrapolar aí todas as opções, realmente enxergar ali o resultado, né, se está convergindo com o que a gente está imaginando, realmente é super importante. Então acho que foi nessa linha aí que a gente trouxe esse assunto para a mentoria. Luciano, perfeito. Perfeita a sua contextualização. Muito bom mesmo. Vamos aqui dar sequência, então, na parte de demonstração. Deixa eu fechar essas janelas aqui, só para a gente também, quando abrir, não.
Vamos ficar misturando muito. Só um minutinho. Aqui fechando e vamos abrir agora, né? Fizemos essa contextualização inicial e agora vamos para o case da mentoria SGARB. E não citamos lá no início, né, Adelso, que você também é um escritório membro da mentoria SGARB também, né? Tem essa honra aí do grande organizador aí do papo. É verdade, sim, Maurício. E já venho participando há mais de 2 edições, eu acho. Estou na terceira, né, se eu não me engano. Isso aí, né, exatamente. O que a gente tem. O nosso termômetro é isso, cara. Os escritórios que estão lá, 95% praticamente estão sempre renovando o ciclo. Então, só esqueci de mencionar esse detalhe, né? Que você também é nosso parceiro lá, né? Beleza. Bom, então aqui, o que acontece, né? Então, a CETEC trouxe alguns modelos, né? Eu vou resumir um pouco ali o que o Eduardo Sonda contextualizou nos vídeos, né? Nos prints, nos PDFs. Basicamente, o Luciano já fez um bom resumo, porque qual o desafio aqui quando a gente tem, é, e é bem específico mesmo, do caso de alvenaria estrutural saindo ali de baldrames, né? De níveis de transição, principalmente junto com as fundações, tá? Então aqui é o caso, né? A primeira fiada da alvenaria, como está sendo demonstrado ali, saiu do pavimento térreo, tá? Então aqui tem uma viga embaixo dessa fiada de alvenaria que ela, não sei se tem algum corte aqui, acho que não, mas é basicamente isso, né? Tá? Tem essa, aqui tem os cortes mais das fundações, né? Tá? Mas é isso, tá? A primeira fiada sai aqui do topo desse vigamento. E esse vigamento está nivelado com os blocos, tá? Então, qual foi a questão aqui? Especificamente para esse bloco aqui, a gente acabou tendo alguns cases também similares, mas vamos focar nesse caso aqui, que teve que ser dessa forma, né, por uma questão aqui de compatibilidade com outros elementos do projeto. O que que aconteceu? Quando a gente faz por default, o default aqui pode ser de duas formas, tá? Que eu vejo os escritórios fazendo. Um é colocar aqui no centroide do estaqueamento de cada bloco um ponto de carga, e aí já vem o problema. Ponto de carga, mas e aí? Qual é a característica desse ponto de carga? Como que eu vou caracterizar ele? Porque o ponto de carga, ele, no modelo matemático, ele é um ponto que precisa ter uma rigidez. Então é isso que é um ponto de carga. E aí, qual é essa rigidez? Normalmente, quando a gente faz como default, coloca um pilar ali qualquer, né? E até é difícil estabelecer essa dimensão de referência, porque realmente é bem complexo. Porque, em tese, qual é o estado da arte, qual é o resultado aí de modelagem e de projeto que representa da melhor forma a estrutura? Representando ali o estaqueamento, com as suas rigidezes, né, ao longo da profundidade, etc. Então, esse deveria ser o modelo mais refinado. Só que a gente sabe que na prática é difícil a gente fazer isso. Então, é muito comum até que os escritórios coloquem a fundação ali, modelem no TQS, ou no Eberic, ou no CIP, coloquem ali o elemento de fundação e toque assim. Porque, assim, em termos de representatividade geométrica desse pavimento, sem falar aí da parte, né, que é ali do solo em si, é o coerente. Então é até natural que a gente faça um modelo assim, né, que inclusive é esse segundo modelo aqui. Ou seja, é natural, assim, não estou falando que é o correto, mas eu não vou também crucificar quem faz assim logo de cara, porque é natural. Eu estou fazendo minha modelagem, lancei aqui minha fundação. Só que aí é que tá. A gente precisa ter as atenções aqui. Então tá aqui, ó. Esse é o modelo padrão. Se eu lanço aqui no programa e rodo, ele vai fazer, só que aí a gente precisa ver o resultado. Então, uma das formas é fazer isso, lançar efetivamente aqui os blocos, né? Ou, no caso aí, né, se for outro tipo de fundação, lançar a fundação e, enfim, seguir aqui no projeto. Vamos ver o resultado disso. E a outra possibilidade, que é muito comum também, é lançar os famosos pontos de carga representados por pilares. Então, aqui, aí qual a dimensão desse pilar? Né? Em qual direção a gente coloca ele? É quadrado? É retangular? Se retangular, em qual direção que a gente coloca? Então, realmente não existe uma resposta para isso. É bastante complexo. É, ter essa correlação dessa forma. Então aqui, por exemplo, foi um pouco aleatório, 25 por 25 aqui para todo mundo, tem um pé direitozinho. Então isso na prática do modelo tem uma rigidez associada. Então esse que é o ponto, tá? E aí para esse bloco foi escolhido esse pilar aqui, que basicamente foi escolhido por uma condição geométrica aqui, que logicamente não é a condição necessária
e coerente para estabelecer esse elemento de rigidez, porque aqui não é um pilar, não existe pilar aqui. O pilar é só para a gente ter no modelo, tá? Então, de fato, aqui a gente acabou tendo uma escolha que realmente acaba sendo arbitrária, todo mundo que faz dessa forma, acredito eu, pelo menos eu não conheço uma forma de estabelecer essas dimensões para o pilar, para o pilarete, né, ser representativo da rigidez da fundação de maneira correta. Mas é isso, essa era uma opção e a outra era aquela da fundação. E aí, rodando com essa opção aqui, o que que a gente tem de resultado, né? Primeiro, essa opção aqui esse primeiro modelo que eu vou abrir agora é o modelo do pilarete, tá? Eu vou abrir aqui o porte que está limite último, vou naquele cantinho ali, ó. Então é isso, ficou um pilarete correspondente ao pé direito, e aqui eu tenho uma rigidez associada, e é simplesmente a rigidez estrutural. E aqui, assim, a flexão seria o 4i sobre L. É isso, em cada uma das direções. Mas e aí, será que o pé direito foi pensado para isso? Será que a seção do pilar foi pensada de modo que isso aqui tenha uma coerência? Normalmente não é. Então a gente tem aqui como resultado, tem aqui um resultado, né, que chegamos aqui nesse valor. Pode até, na sorte, ser o valor adequado, mas assim, não tem uma referência. Simplesmente a gente tem aqui nos pilares, nas fundações de extremidade, ou até nas fundações intermediárias, eventualmente, a gente tem aqui um momento passando, né, pro pilarete e gerando aqui uma flexão, no caso negativa, na viga, tá? Então, beleza, temos esse resultado aqui, mas não teve nada que embasou para que a gente pudesse estabelecer essas condições de contorno, né, essas dimensões aí para o pilar, tanto para o pé direito como para a seção transversal, tá? Bom, beleza. Dito isso, a gente vai no outro modelo, que é a outra possibilidade, mas vimos que tem ali um resultado, apresentou ali um dado nível de engastamento. Basicamente é isso, tá? E agora o que que a gente fez, ainda, né, fazendo aqui os defaults, né, vamos chamar assim. Agora o modelo que a gente tem os blocos lançados. E aí esse modelo, aí o que que o programa faz? Ele simplesmente, se a gente não colocar nenhum valor aqui associado, né? Aqui até tem um valor, mas enfim, né? Deixa eu ver, eu acho que não era esse o modelo, né? Era o modelo a princípio, né? Assim, o default, deixa eu ver se esse está como default. É considerar a fundação realmente engastada, né? Engastada aí em todas as direções. No caso aqui é na direção Y, então não importaria aquele valor, não, tá? Se tá aquele valor ali colocado, mas não é o ponto-chave, não. Aqui porque é em relação a Y. Então, em relação a Y está engastado, tá? Então, vejam como que aconteceu aqui. Qual foi o resultado? Você tem um resultado de 44 toneladas a metro, que é o momento que vai ser utilizado aqui no software para calcular, ou pelo geotécnico, para calcular ação e reação nas estacas. Então, o que que a CETEC identificou e vieram aqui em uma das interações que a gente tem na mentoria, como eu mostrei para vocês ali o mecanismo, tá? Ali como é que funciona. Então, eles trouxeram para a gente, ali através de um dos mecanismos de interação que temos aí entre a equipe do escritório e a mentoria SGARB, justamente, assim, estou resumindo aqueles arquivos ali, né, só para vocês saberem, né, que tem toda uma contextualização muito bem delineada aqui no envio que eles fizeram aqui pelo mecanismo correspondente, tá? Então, estou resumindo. Mas, em resumo, foi isso. A gente tem aqui um momento que gerou em uma das estacas tração, certo? Então, esse foi o estranhamento e foi o pedido de confirmação da CETEC dentro dessa nossa interação, porque o momento ficou bastante alto. Por que ficou bastante alto? Ora, o programa considerou aqui por default engaste, tá certo? Então, isso que aconteceu de fato. Bom, aí deu aqui um momento e tal. Por que que não é igual? Porque tem a parcela do cortante que corresponde à reação vezes a distância aqui, tá? E aí totaliza aqueles 44 lá, tá bom? Bom, e aí com esses 44 toneladas a metro, mais a carga vertical, deu tração na estaca da... Deu tração nessa estaca aqui. Opa. Nessa estaca da direita. Eu não vou entrar até achei que tivesse a memória de cálculo aqui, mas não tenho. Eu tenho já da resolução. Mas basicamente, vocês vão ver que pelo momento que vai dar agora, sim, fica claro que vai dar tração, né? Então, para essa estaca aqui da direita, deu tração, considerando a reação vertical e a reação momento, tá?
E essa aqui deu uma compressão muito mais alta do que seria a capacidade de carga também. Então, Fê, temos um problema aí para resolver. E aí, qual o ponto que a gente trouxe aqui? Assim como a gente mostrou em todas aquelas aplicações anteriores, esse é um caso típico para o qual a interação solo-estrutura ela não é uma escolha, ela é uma necessidade para que tenhamos os resultados com consistência, certo? Então a gente fez algumas considerações, eu vou resumir aqui, tá? Foi aí, né, até dentro dessa ótica, só para contextualizar mais um pouco, tá? Enfim, a gente está fazendo aqui essa live, né? Mas basicamente aqui, tá? A gente tem isso aqui sendo de acesso exclusivo aqui para o escritório, tá? Então, dentro desse acesso exclusivo para o escritório, a gente tem aqui as análises de projeto que a gente retorna, né? Aqui, o pessoal da CETEC é bem atuante aí nos envios, né? A gente interage bastante, assim como a grande maioria dos escritórios que estão com a gente, né? Dos engenheiros que estão com a gente. E aqui eu fiz uma resposta aqui que foi tá? Foi uma reunião aqui de quase 1h30, tá? O Renatão aí participando, o Gustavo, tá? Então a gente teve, e aí a gente tratou isso com bastante especificidade, tá? Mas eu vou resumir aqui as soluções que a gente teve. Então, uma das ideias que eu tive aqui, e eu acho que isso é bem interessante a gente trazer, tá? Em termos conceituais, porque, e olha que interessante, eu vou fazer até um paralelo, né? É, a minha dissertação, né, de mestrado, como muitos aí sabem, foi para considerar a laje na estabilidade, né? Que realmente os principais softwares, né, Beric, TQS, não faziam essa consideração, e eu realmente fui numa linha de mostrar que era importante, que era necessário e que podia fazer. Mas vejam, a gente dizer que a laje não contribui porque se chama laje ou porque ela é menos rígida, se ela é menos rígida, se a gente for fazer uma análise refinada, ela vai contribuir menos, certo? Então, assim, não é porque a laje se chama laje que ela não vai contribuir e a viga, só porque se chama viga, vai contribuir. Não. Eu posso ter, inclusive, uma laje com capitéis ali mais altos, mais rígida que algumas vigas com dimensões e, enfim, rigidezes menos importantes, tá? E aqui, por que que eu estou provocando isso, fazendo esse paralelo? Pelo seguinte, ó. Aqui a gente tem uma viga chegando, né, no bloco, e aí a viga tem essa dimensão aqui. Eu pergunto a vocês, é razoável, e aí não só a questão do engastamento, tá? Mas a gente chegar e passou desse ponto aqui, aí eu trato como offset rígido, né, todo esse trecho correspondente ao bloco. Será que não seria razoável, né, até já que a gente está fazendo uma análise aí de sensibilidade refinada, a gente tratar isso aqui como sendo um elemento que, enfim, eu posso chamar do que eu quiser, mas um elemento linear no modelo continue, que venha daqui para cá e para cá. E aí, por acaso, eu chamei esse elemento de viga. Por acaso. Porque é o elemento que me possibilita fazer essa modelagem. Tá? Então, um dos modelos que eu fiz foi esse aqui, ó. Ah, pode ficar, meu filho. O pessoal tá tendo que assistir meu filho aqui em alguns momentos. Se tiver que paralisar por um segundinho, peço a compreensão. Mas, enfim. Tá. Aí aqui, ó. O que que eu fiz? Eu peguei e modelei isso como viga. E é isso. E o que que eu fiz aqui, já considerando a interação solo-estrutura, representei as estacas por pilares, colocando aqui os coeficientes de mola, certo? Coloquei aqui os coeficientes de mola. Assim, a translação a gente nem viu muito, né? Ficou mais na a translação horizontal, a gente nem focou tanto. Na verdade, a gente pegou aqui, ó, aqui até agora fazendo pegando aqui a mentoria. Deixa eu pegar aqui pra gente ver como calculou essa mola. Saiu aqui da página, tá certinho. Aqui, ó. Aí a gente foi, conversou ali com o Renato e com o Gustavo, tá? De acordo ali com o parecer ali do Geotécnica, a gente estabeleceu aqui que seria essa correlação de carga e recalque. E aí deu um coeficiente de mola, né? Carga dividido pelo recalque, de, no caso, 140 toneladas por centímetro. Eu gosto de falar das duas formas, tá? Porque para mim, visualizar em centímetro é melhor. Ninguém fala de recalque em metro, né? Então, para deslocar um centímetro, são 140 toneladas força, tá?
Então, tivemos esse resultado aqui, né, para a mola, colocamos ali, que o TQS precisa que coloque em tonelada metro, tá? E aí, com isso, a gente caracterizou o nosso modelo de análise, um dos modelos, tá? E aí, vamos ver o resultado desse modelo aqui. Então, vamos abrir aqui de novo. E olha só como surpreendeu aqui a análise. Lógico, né, que aqui é importante mencionar que uma consideração que a gente fez, que é, talvez teria que fazer também, talvez não, né, seria importante fazer nos adjacentes também, é porque a gente considerou a mola, a translação aqui nesses elementos, né, que o pilar. Então a gente teve que colocar nesses elementos aqui a rigidez, né? A translação, a rotação. Só que a gente realmente não considerou nesse cara aqui, né? Teve esse gap aí, realmente é interessante a gente fazer essa análise de sensibilidade. Mas, de qualquer forma, no outro modelo eu não considerei, considerei só a rotação. Vocês vão ver que a gente acabou seguindo o outro. Mas, de qualquer forma, a gente consegue, por esse aqui, ter uma visão que não vai também mudar tanto, assim, substancialmente, colocando aqui o momento fletor, vejam que realmente aqui positivo, negativo, tudo bonitinho, né? E aqui o que aconteceu, ó? Aqui teve essa diferença aqui de continuidade, mas continuou. Então acabou realmente gerando um esforço bem baixinho aqui, porque além de tudo, você teve um deslocamento vertical aqui. Então aquele momento que seria mais alto, eventualmente, ele acabou sendo menor, certo? Então, nesse aspecto, o que aconteceu? Eu fiz uma viga contínua. Basicamente, foi esse o modelo que a gente fez aqui. Uma viga contínua. E aí, nessa viga contínua, a gente tem o quê? As reações. Então, as reações aqui, essas sim, né, com consistência, ó, as duas deram o quê? Deram reações de compressão na estaca. Aqui deu uma reação de compressão menor, realmente, mas as duas deram de compressão. Então, enfim, realmente foi necessário, foi consistente a gente ter essa discretização, né? Aí, quer dizer, ter o modelo aí considerando tanto a interação sólido-estrutura como essa interação mesmo ali da parte estrutural entre concreto e viga ser mais coerente, mais consistente também, tá? Então, esse foi um dos modelos que a gente fez, tá? E o outro modelo, como o Luciano bem comentou, foi a gente fazendo efetivamente a mola. E deixa eu ver aqui, eu acho que eu tenho a mola de cálculo sim, cara, com o anterior, ó. Aquele anterior eu tenho sim, ó. Eu achava que não tinha. Lá deu em torno de 50, né? Então olha só quanto deu, né? Aí a carga vertical distribui igual para cada estaca, e aí aqui deu essa tração que foi o alvo do nosso debate. E aqui também passou da capacidade de carga, compressão, tá? Então a nossa motivação aí foi esse resultado que foi daquele modelo inicial lá com a fundação lançada de força, sem fazer nenhuma consideração ali de coeficiente de mola, tá? E aí a partir daqui que a gente seguiu. E aí fez aquele modelo com a viga, tá? Foi um dos modelos que a gente fez. E o outro foi esse aqui, no qual a gente considerou, e nesse tempo todo que a gente fez juntos ali a live, né? Até justificando que a gente fez todo esse cálculo das rigidezes, tá? A rotação, pegando ali o treinamento, né, que a gente tem, fazendo um paralelo, fizemos tudo isso, tá? Mas aqui a gente vai focar na parte prática, tá? Mas basicamente, o que eu fiz aqui no outro modelo? Eu coloquei aqui os valores de mola a rotação, e aqui até tomei esse cuidado, tá? Assim, se eu tivesse que considerar, porque o foco aqui é a questão do momento, tá? Claro, eu poderia considerar aqui também a mola translação, mas eu teria que considerar no apoio adjacente também, né? Teria que considerar aqui pelo menos no contorno todo para que ficasse coerente, senão não é justo, né? Não é justo e não é correto, na realidade, né? Não é coerente que a gente coloque só em uma fundação e nas adjacentes, não, tá? Bom, então a gente fez isso e calculamos essa mola aqui, tá? Vejam que a rotação em torno do eixo Y realmente é bem maior, né? Claramente, é porque está o binário, e aqui é um valor bem menor que, como a gente já falou anteriormente, é bem coerente, inclusive, com uma rótula, tá? Esse resultado aqui. Bom, vamos ver o resultado dessa modelagem aqui, para a gente checar como que o modelo funcionou. Então, abrindo aqui, ó. Aqui a mola. Então, só para a gente ter coerência, né, na análise. Tá o 3D, mas enfim, tá aquela mola inserida, tá aqui. Vamos ver primeiro o seguinte, a reação de apoio, né? Vamos ver a reação, o 3D aqui.
Aqui, ó, teve um momento de 19,15. Então, tinha dado ali 40, 50, agora deu 19,15. Claro, a gente considerou ali um coeficiente de mola, tá? Então, deu um momento ali de 19,15. E uma reação aqui, certo? Né, com esse valor. E aí, o que a gente fez? Novamente, fez o cálculo aqui. Pegou, não tá dando exatamente. É engraçado que tá dando um pouco diferente, né? Não sei por quê. Mas enfim, né? Deu 26 aqui, né? Depois tem que checar por quê, mas enfim, tem um tempo que a gente fez, não sei se teve alguma alteração de modelo, mas o que que a gente pôde constatar aqui? Que quando a gente faz essa consideração aqui, aí, lógico, né, o momento diminuiu, e aí a gente tem aqui os valores bem mais consistentes. Eu acho que um dos resultados aqui é com a viga e o outro com a. Realmente aqui eu tenho que lembrar o que que foi. Mas enfim, aqui, se eu pegar os 32, que é o 60 dividido por 60 dividido por 2, 26 dividido por 0,9. Então, esse é o resultado aqui da consideração com a mola. Vejam que, assim, quase deu uma tração, mas não deu, né? A gente pôde realmente considerar como compressão. E o principal aqui, essa estaca aqui, a capacidade de carga delas que era 70, e aí ficou dentro, tá? Então, quando a gente considerou a interação solo-estrutura, de fato a gente teve uma consistência muito maior ali, tá? Eu acho que esse é o resultado com a viga, né? Mais ou menos, né? A gente tá com ele aberto aqui, vamos confirmar. Mas eu acho que é isso, né? Com a viga, a gente teve mais ou menos isso. É isso mesmo. Com a viga a gente teve isso, 54 e 10, né, aproximadamente. E fazendo a mola, a gente teve um resultado aqui de 61,3, tá? Então, basicamente isso. Esse aqui é com a viga, modelando como viga. Esse aqui é fazendo a modelagem da mola, né? Colocando a mola ali representativa da fundação, tá? Então, enfim, é um case que, de fato, a interação solo-estrutura, ela foi essencial. A gente viu que esse resultado aqui de binários, ele de fato não é consistente, certo? Com essa tração grande, com essa compressão também excessiva, que deu ali na estaca mais comprimida pelo momento também, ele não é consistente por algumas razões, tá? Primeiro pela questão da consideração do offset rígido, acho que esse não é o ponto principal, mas também é algo, né, que a gente precisa, né, contabilizar, e também a questão aí a é, associada ao fato de termos a consideração agora sim, né, da rigidez, que é a mola, tá? Aqui estava como engastado, tá? Então, só para pontuar, né, que a gente tem aí esse aspecto aí correspondente à razão aí dessas diferenças, tá? Mas é isso, tá, pessoal? A gente viu juntos aqui, claro que isso aqui a gente calculou as molas, a gente discutiu bastante, a gente fez outros modelos, a gente testou aí muito, mas o resultado, assim, final foi esse, né? Mostrando que essa consideração aqui é fundamental, né, para que a gente pudesse ter a conformidade do projeto, e realmente, a gente aqui chegou na conformidade fazendo uma análise mais consistente, fazendo a análise realmente que é a mais adequada, tá? Então, esse que foi o case, né, da mentoria SGARV, juntamente com a CETEC, aí que a gente, né, conseguiu chegar aí nesse resultado, tá? E novamente, né, assim, até para contextualizar, a gente tem na mentoria vários sistemas de interação, né? Então, na verdade, a gente fez aquela reunião que eu mostrei ali, mas foram enviadas análises ali, a gente respondeu de maneira assíncrona também, a gente conversou no WhatsApp e na reunião a gente fechou o tema, né? Além de outros tantos temas aí que a gente já tratou, né, Luciano? Escolhi esse para a gente trazer aí para o nosso bate-papo com a ABS. Espero aí que tenha sido aí proveitoso para todos, tá, pessoal? Né, a introdução que eu fiz. Não peguei na parte teórica realmente, né? Quem tiver interesse, a gente tem aqui tanto nos treinamentos que temos no ecossistema, como tenho também materiais gratuitos que trazem também essa temática. Então, só entrar em contato comigo ali, principalmente pelo Instagram, que ali eu respondo bastante, tá? Acho que tô vendo aqui, grande parte aqui me segue, né? E muitos têm meu contato aí também, né? Aí pela minha rede social também, tá? Pessoal, é Mauricião, isso. boa. Eu Pode falar, queria Luciano. aproveitar, né, se o Renato, o Gustavo quiserem Boa. contextualizar alguma coisa, estão presentes aí, né? Se quiserem falar alguma coisa, se quiserem dar algum parecer, vocês estiveram bem à frente aí da consultoria, então fiquem à vontade. Não sei se tem alguma coisa aí para contribuir.
Obrigado, Luciano. Só queria agradecer mesmo o professor aí, porque foi muito bom. A gente conseguiu aí resolver o problema aí, essa questão aí de estar ultrapassando a capacidade da estaca foi o que realmente levantou a bola aí pra gente, né? Então, mas só queria agradecer e falar que tem sido muito bom aí a consultoria e todo o suporte aí que o professor dá pra gente. Então, só agradecer mesmo. Obrigado, Luciano. Obrigado, Maurício. Valeu. Show de bola, Gu. Obrigado. Ô, Maurício, tem o Rodrigo de La Libera, eu acho que ele, eu não sei se ele está aí, se ele pode abrir câmera e microfone, mas se eu me recordo, ele deu um curso uma vez na BES sobre bloco, né, há muito tempo, também não sei quando foi, né, mas eu lembro que eu vi esse curso sobre bloco aí, foi também super interessante, né, então só ressaltar aí o quanto a ABS ajuda muito a gente a se desenvolver, né, eu acho que trazer realmente profissionais aí para falar de assuntos, né, que são estudados, geralmente o dele acho que foi uma tese de doutorado dele, né, e são coisas realmente que agrega demais, né, eu acho que a gente, como eu falei no começo, sozinho a gente não consegue fazer nada, né, então contar aí com essa conversa com os colegas, esse apoio que a ABS dá, essa abertura que a ABS dá para a gente ter essas trocas. Hoje tem um trabalho muito forte, né, da ATP, do ATPista com o projetista, a gente tem atuado muito forte nisso de realmente ser uma coisa de relacionamento em conjunto, né, da gente trabalhar em conjunto, da gente abrir junto, ver a modelagem de um, de outro, né, chegar aí em conclusões técnicas que façam sentido. Acho que como a consultoria do SGARB tem feito, né, a gente tem que confiar realmente no resultado que deu depois, entendendo o que deu na modelagem, né? Então, e a ATP também tem feito um trabalho bem bacana nesse sentido da gente ter essas trocas. E eu acho que a BES sempre fomentou isso, né? Eu falo muito da BES aí porque eu participo da BES desde 99, né? Quando comecei a trabalhar com o Braguin, nosso finado Braguin, amigão aí, né? Eu trabalhei com ele muito tempo, por 8 anos, e ele sempre fez muita questão de trazer realmente ali um contato da universidade com a ABS, né, com o mercado, e fazer, pô, quem estava estudando alguma coisa, fazendo tese, levar para que todo mundo visse o que estava sendo estudado, para fazer com que o mercado usasse realmente esses materiais que são super ricos aí, super importantes, né? Então, desde sempre ele fomentava isso, foi uma coisa que para mim ficou aí enraizado da importância disso, né, da gente ter relacionamento, se ajudar o quanto a gente puder, né, entre a classe, entre os colegas, entre pô, quem estiver envolvido em um projeto, desde a TEPista, projetista, pessoal de fundações, realmente é um trabalho muito forte aí em conjunto, né? E o Rodrigo me confirma se eu estou certo, se era você mesmo, né? Que eu lembro que foi uma palestra muito bacana também. O Rodrigo, inclusive, estava abrindo aqui o chat, né? E ele estava fazendo alguns questionamentos, até sugeri a ele para fazer essa pergunta diretamente para o Maurício quando a gente abrisse aí os microfones. Entendeu, Luciano? A gente estava interagindo aqui no chat e isso também, essas considerações que foram colocadas no chat, foi de uma forma diferente, né? Então a gente teve pouca pergunta porque não foi aquela apresentação tradicional, né, Maurício, que vai discorrendo sobre os assuntos, né? Foi mais assim uma interação prática do que você estava considerando ali no projeto. Então, e pela velocidade com que você estava mostrando as conclusões que você chegou, por causa do tempo escasso, né? Acho que não suscitou as pessoas segmentarem tudo para perguntar. Mas aí, além do Rodrigo, eu fiz essa pergunta aqui para você, que era o seguinte, o questionamento que me ocorreu, né? Perguntando o seguinte, Maurício, com essa nova modelagem no trecho no trecho da viga, né, no bloco, a área do bloco que você considerou, na armação desse bloco que foi mostrado, né? Qual foi o bloco, Anderson? Desculpa. É esse bloco aí do final que você estava mostrando, que você fez uma interação numa modelagem que, considerando que a viga avançava para o bloco, né? E aí, que é esse bloco com duas estacas, né? Que estava dando tração na estaca mais externa. Ah, Então, sim, eu sim, 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 estava sim. perguntando o seguinte, é, Uhum. é, na armação, esse bloco foi considerado, esse bloco foi o que está realmente no projeto, no detalhamento, esse bloco foi dimensionado como pelo modelo biela tirantes ou esse foi considerada a armação da viga nesse trecho aí que ela foi considerada na modelagem como sendo viga aquele trecho do bloco, ou foi um dimensionamento convencional
utilizando o modelo BLA Tirantes, ou você pegou o resultado do programa da viga e no detalhe, nesse trecho do bloco aparece a armadura da viga, ou uma concomitância, né, as duas combinadas? Na realidade, eu não vi essa parte do detalhamento, a gente focou mais na parte ali das cargas nas estacas, né, dessa inconsistência do modelo default, né, sem a consideração da interação solo-estrutura, mas efetivamente, se você pegar a armadura do bloco, né, com as armaduras mínimas, né, e a viga tendo as armaduras ancoradas devidamente, eu entendo que mesmo fazendo as considerações para bloco, a gente tem ali uma boa correspondência, como se a gente fosse continuar a viga, né, caso realmente essa fosse uma premissa. Tá, Delcio? Mas eu não sei realmente como foi feito, né? Mas eu acho que de uma forma ou de outra. Eu acredito que tenha sido feito o bloco clássico mesmo ali, tá? Sim, entendi, Em termos certo. de Se quiser, armadura. eu posso responder essa parte aí. Ah, pode responder, É Renato, meu, por porque favor. foi o Luciano que Aham, detalhou aí, pô. sim. Na verdade, o que aconteceu aí é aquela coisa que a gente fala, a estrutura tá tão dinâmica hoje que acaba que a gente, depois de, como ele falou, nós iniciamos um método tradicional, né, de fazer pontos de apoios no cruzamento das vigas e depois veio a solução. E o projeto já estava correndo e já estava praticamente entregue. Então a consultoria foi meio para comprovar que a nossa solução de alguma forma absorvia o esforço necessário de forma a não estourar as estacas. Então, assim, foi tudo dimensionado de forma tradicional, rígido, com a viga chegando no elemento rígido, tudo. Na hora do detalhamento, nós vimos que a rigidez puxou muita carga para aquele bloco e quando olhamos, falamos, cara, se está puxando essa quantidade, precisa dessa quantidade de armação, quer dizer que ela está absorvendo um binário que não estava previsto inicialmente. E daí que nós, como tudo na engenharia, você começa no simples e só vai refinando em locais específicos que precisam. E foi aí que entrou o Maurício para refinar de uma fórmula melhor os elementos como um todo, não cada um separado com uma rigidez, mas ele inteiro, trabalhando para ver se essas rigidez, que foi como ele detalhou, da viga com rigidez diferente, considerando até o bloco como rigidez, para ver a parcela que cada um absorvia realmente, que a ideia era para ver o que nós tínhamos detalhado, se ainda era válido na situação nova de bloco de duas estacas naquele sentido. Então foi mais uma questão de validar a solução do que em si num detalhamento. Que a gente sabe que o que esbarra hoje em dia nessa solução de interação solo-estrutura é que a gente não tem tempo de voltar e ver o quanto essa essa rotação da fundação em relação à interação com o solo atua de volta na nossa estrutura. A gente muitas vezes não tem tempo de refazer esse cálculo, a não ser prédios muito altos, um Sena Tower e etc., que você começa a maturar o projeto e tem um tempo a mais de você trabalhar em cima dele. No nosso dia a dia isso é muito difícil, então a gente acaba só refinando no que precisa. Que até a minha ideia, depois que eu vi, conversando aqui com o pessoal do escritório, era mais simples do que refinar um modelo, tudo. Era simplesmente ver que a carga passou além da carga do bloco de uma estaca. Em vez de você deixar aquele bloco com duas estacas, faz um ponto de apoio no meio do vão da viga, que daí ia ter três blocos de uma estaca que seriam todos rotulados, né? É mais simples do que a gente ficar brigando com uma modelagem posterior. Então, porque eu falei, cara, talvez numa passagem, quando a gente receber a primeira solução, quanto aguenta cada fundação, a gente já fazer por um, porque se você, na teoria, se você pegar lá, era um bloco de duas estacas. Se você põe um outro ponto de carga no meio, vai continuar tendo as mesmas duas estacas, mas só que não vai ter essa consideração diferenciada lá no final, né? Mas foi em cima disso, foi para tentar validar uma coisa que já estava e que, entre aspas, não tinha como naquele momento pedir para toda a cadeia revisar o projeto. O pessoal de fundação Perfeito. revisar, a gente esperar voltar, o pessoal de arquitetura, sabe assim, não tinha esse tempo de projeto, não era nem a questão de engenharia mesmo. Muito bom, Renato, saber
dessas considerações suas aí. Foi bom que vocês puderam consultar, tendo a ferramenta aí com o Maurício, né? Você tinha condição de modelar tudo e está sendo tudo muito rápido lá na mentoria. Então foi muito legal e dar essa segurança para vocês, né? Que a coisa não ia dar problema, né? Porque normalmente preocupa quando você tem tração em estaca, né? Pô, como vamos fazer, etc. Então realmente chama atenção, né? E Maurício, foram chegando algumas perguntas aqui também, considerações no chat. Vamos aproveitar e seguir, né? Eu combinei assim Uhum, com o Rodrigo, né, para ele fazer a pergunta por microfone mesmo, entendeu? A gente combinou, uhum. a gente vinha trocando ideias aqui no chat. Boa Ah, noite. Oi, boa boa noite. noite. Boa Como noite, vai? Tudo Adelson. bem? Tudo bem? Eu não conheço nenhum de vocês, me permita apresentar e me permita também pedir desculpa à minha falta de educação ao Luciano, porque eu não me lembro de você na palestra que eu dei lá em 2003. Eu acho que foi Olha, esse ano aí. Eu era tem, uma tem Você me criança. 23 perdoe. anos, 23 anos já tem um tempão. Você me perdoe, mas eu não me lembro, Imagina que é isso, Adriano. né? Na verdade, não são perguntas, não, são apenas considerações. Deixa eu só me apresentar um pouquinho para quem não me conhece. Meu nome é Rodrigo Gustavo Della Libera, atualmente sou professor titular de estrutura de concreto protendido na Universidade Federal de Uberlândia e trabalho um pouquinho aí com fundações e projetos estruturais de fundações. Esse tema é muito interessante, viu, Maurício? E desde lá da minha iniciação científica, da minha fase de projeto, eu vejo que, sinceramente, não mudou nada. O que mudaram foram as ferramentas, ficaram melhores. Os conceitos teóricos e as considerações são as mesmas. E isso me traz um pouco de. Até o Adelson me puxou a orelha aqui, né? Me traz um pouco de preocupação. E assim, é melhor considerar a interação solo-estrutura, não tenho dúvida disso, mas é como considerar. Porque não é simplesmente considerar os coeficientes de reação vertical, horizontal, de rotação do solo, que isso faz uma diferença enorme, que a energia no sistema ela é conservativa, a energia não muda, né? Se você tira o momento fletor de um lado, ele vai para outro, ele não desaparece no sistema. Então, veja bem, vamos pensar um pouquinho aí nas molas, né, que a gente está considerando. Está considerando parte do princípio de molas elásticas e lineares. E o projeto de interação solo-estrutura é um projeto iterativo, obrigatoriamente. Você projeta, acha uma estimativa de fundação, por meio dessa estimativa de fundação, o pessoal da geotecnia vai estimar recalques. Por meio desse recalques, você consegue estimar os seus coeficientes de reação vertical do solo. Processa de novo a estrutura, você vai ter uma nova fundação, que vai ter uma redistribuição de esforços. Novamente, o pessoal da geotecnia vai ter que ser verificado para ver se mudou ou não as intensidades das ações de forças nos outros pilares. Então, não é simplesmente fazer isso uma única vez, é um processo de iteração. Mas isso é pensando no modelo elástico e linear. O que me causa preocupação, e não é para esses edifícios que vocês têm aí, viu, Renato? Pode ficar tranquilo, que são edifícios relativamente pequenos, então não vai ter, sinceramente, não vai ter problema, não. É a consideração, a não consideração de deformabilidade do solo. Porque, por exemplo, o nosso processo construtivo, ele é incremental. Então, quando o teu edifício está pronto, os recalques, parte deles já aconteceram. O teu coeficiente de mola já não existe mais, ele é menor. Então, isso tem que ser levado em consideração. Simplesmente considerar elástico e linear, umas modelagens complexas, como você citou o Sena Towner, isso é preocupante. É preocupante porque o solo se acomoda, né? A mola, ela funciona como se fosse, se for elástico e linear, como se fosse um amortecedor de carro. Carrega, ela deforma, tira o carregamento, ela volta. E isso é uma preocupação. Então não são perguntas, não, são apenas reflexões. E sinceramente, viu, Adelson, gostei mesmo. Eu sempre que tenho oportunidade, eu estou dando meus pitaquinhos aí, vendo o que o pessoal tem feito, sabe? E quem me me convidou para estar aqui com vocês, o qual eu tenho muito orgulho, é do meu grande amigo, provavelmente vocês o conhecem, o Josafá, que foi professor em Aracaju.
né? Sim, Josafá. O professor Josafá. Josafá está conosco, sim. Isso aí. Exatamente. Sempre está Então, se conosco você o aqui. ver fisicamente, retribua, por gentileza, aí o meu grande abraço a ele, tá? Vou passar, E, vou enfim, passar, sim. e aí depois, para falar de bloco, bloco em linha, eu tenho um pouquinho de experiência nesse negócio aí. A gente pode trocar umas figurinhas, viu, Adelson? Muito bom, Vamos aprender todos juntos, tá? muito bom, As Rodrigo. minhas ponderações são apenas reflexões para a gente pensar um pouquinho para o futuro. Um grande Eu abraço a fiquei, todos, uma boa noite. eu fiquei Perfeito. satisfeito, viu, Rodrigo, porque a minha sugestão você acatou prontamente e foi muito melhor assim, né? Do que simplesmente uma pergunta, né? Que eu vi que você tinha muitos questionamentos, queria observações, etc., para fazer, que foi melhor assim nessa interação direto pelo microfone. E assim nesse preâmbulo que a gente deu aí no chat, foram aparecendo mais coisas, viu, Maurício? Então você veja, o Júlio Alencar disse: parabéns, excelente a apresentação, não é? Também o Emílio Paiva está dizendo: tema muito pertinente e muito pertinente aos projetos de superestrutura, né? O Emílio Paiva. Também Anderson Diego está dizendo top demais. Compartilhamento de assuntos, muito ganho para todos, principalmente para os que estão começando. Muito gratificante participar de aulas assim, né? Muito bom. Valeu, Anderson, Diego, muito bem. Aí também o Ademar está fazendo uma pergunta aqui, Maurício. Na modelagem convencional para 3 estacas, mostradas em linha, na apresentação, a eficiência do sistema é de 94% diante da interação solo-estrutura. Qual o valor dessa eficiência? Isso aí fica em quanto, mais ou menos, Maurício? É bom, deixa eu antes, sobre os comentários do Rodrigo. Muito obrigado, tá, Rodrigo? Prazer tê-lo aqui, tá? Suas observações aí foram muito pertinentes. A gente acabou realmente não dando um enfoque, né? E isso foi proposital, né? Por conta aí do tempo, né? Da palestra, né? Um enfoque, assim, em nuances, né, da interação solo-estrutura, mas você brilhantemente colocou aí vários tópicos bem interessantes, né, da necessidade de interação, né? De não ser simplesmente ali uma única análise, né? Isso aí com certeza. É porque aqui, veja, né? A gente está um padrão do mercado, né? É realmente o pessoal não fazer consideração nenhuma, né? O programa, inclusive, não sugere ali, salvo algumas exceções, algumas considerações que de fato precisam acontecer, né? Em relação à deformabilidade do solo. Então aqui a gente foi numa linha, de fato, para ter essa tratativa e não adentramos aqui muito, né, em nuances, em maiores refinamentos. Mas é isso, a gente precisa sim avançar mais, né? Assim, o meio técnico, ele fazer essa consideração de forma mais coerente, como você mencionou aí, para obras menores, talvez aí seja só, no máximo, aí a questão da interação, que a gente em algumas situações faz aqui, realmente é o correto, tá? Bem observado. E quanto à questão do coeficiente de mola, que você citou, por exemplo, Senatal, por acaso a gente está aqui, né, com um dos escritórios que estão aqui com a gente na mentoria, é a Option Estrutural, que é o projetista justamente do Senatal, né, o projetista brasileiro, né, o responsável técnico pelo Senatal. Então a gente está tratando o tema e justamente esse é um tópico. Coeficiente de mola dinâmico, estático, essa alteração da mola para o carregamento efetivo. Então a gente também está conversando sobre isso e muito boas as tuas observações, tá? Então, em relação ao que o Rodrigo colocou aí, obrigado aí pela contribuição, tá? É, e aí, quanto à pergunta do meu amigo Adelson, É deixa eu, Ademar. Ademar, desculpa, Adelson, é você, né? Peraí. A eficiência, no caso da stack linha, que você diz o quê? Daquela que a gente mostrou com 3 estacas, é isso? Aquele Ele falou que case. com 3 estacas, Por exemplo, só voltar aqui, né? Basicamente seria essa. Seria essa solução aqui, né? Não, peraí, é o outro aqui, deixa eu abrir. É o outro que está na interação só de estrutura. Aplicações aqui, bloco flex. Seria esse caso aqui. Me corrija se eu tiver errado. Não, é o outro modelo, né? É aquele que a gente viu que é o bloco flexível, né? Mas que é simples. Seria esse caso aqui, né? Fê?
Aqui não estão as estacas, né? Mas são os pontos de carga aqui, né? Tem uma terceira estaca aqui. Seria esse, né? Não é isso? Só para confirmar se é isso aí mesmo. Se é esse aqui. Agora eu vou mostrar ele com mais clareza, né? Aí, quanto à eficiência, eu não entendi bem a pergunta. Eficiência de quê aí, no caso? Ademar, veja se o 94, microfone aí tá. 94%, não entendi Não bem conseguiu, essa. não? Deixa eu ver aqui, viu, Ademar? O Maurício, Agora, não, aí pera, isso, Oi. Ademar, não Boa, estava ouvindo a você. gente quando tem boa. esse bloco sobre essas estacas, a gente calcula uma eficiência dependendo do posicionamento das estacas. O triangular, como essa está em linha em três estacas ou cinco estacas, etc. Eu tinha uma curiosidade no seguinte: convencionalmente, eu até errei o número aqui, não é 97, é 87,5% da eficiência no convencional. Utilizando solo estrutura, a mudança dessa eficiência, você já fez esse tipo de análise? Se melhora essa eficiência, se reduz essa Essa eficiência? eficiência seria o seguinte, né? Comparando com o modelo no qual a gente está considerando as cargas, 100% seriam as cargas idênticas, né? Nas estacas, né? Seria isso, né? É Uhum. isso? O 100% é isso, né? Então, porque, pelo seguinte, porque Só, essas deixa eu cargas dar um elas se pitaquinho aqui, Maurício. distribuem É não que vai, uniforme, o não uniforme, né? É, vai Para entrar cada na parte. uniforme é 100%, né? Só para entender o que que é o uniforme seria 100%. 100%. Então, seria o cargo de uma Entendi. estaca com um bloco com Uhum. estacas. Deixa eu só Sim, dar um entendi. pitaquinho aí, que talvez você está falando de efeito de grupo, né, Ademar? A eficiência Desculpa. correlacionada. Você está falando. Eu só vou falar essa vez, depois eu desligo meu microfone, juro por Deus. Nada, fica à vontade. Você deve estar falando de efeito de grupo, correto? Eficiência de Perfeito. bloco, No perfeito. sistema, né, Então, nesse caso, isso. isso. Independente, aí o modelo dele, o Ademar, não pega isso daí não, tá? O efeito de grupo tem a ver com a distância entre as estacas, e aí a eficiência que você está pedindo aí tem que ver com a consideração das pontas das estacas, com o atrito lateral das estacas. Esse teu modelinho aí, você pegou lá do Moraes, o livro de Moraes, né, o que a gente usa mesmo em graduação. Mas o modelo do Maurício, aí, provavelmente, ele não tem essa consideração, não, tá? Para levar em consideração o efeito de grupo, a gente tem que saber qual é a parte da resistência de ponta, qual é a deformabilidade da ponta da estaca, quanto tem de atrito, e a rigidez do bloco. Né? Provavelmente nesse modelo aí, como ele fez uma análise ali só considerando molinhas elásticas, até dá para Isso. pegar, mas eu acho que ele não fez essa diferença das reações das estacas. Tá? Mas aí é efeito de grupo, tá? Abraço. É, Gente, isso. Perfeito. um grande abraço a todos aí, mas eu tenho que me ausentar. Mais uma vez, Falou, muito Rodrigo. obrigado. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Você Obrigado, Rodrigo. também. Rodrigo. Rodrigo, Você abraço. Vai lá. também. É o jogo do Flamengo, Maurício, eu acho. É, isso aí, daqui a pouco tá chegando a hora. Mas Não, eu então, sou mas palmeirense, Maurício, tá baiano de certo. quatro costados. Mas é hoje também, Rodrigo, o jogo, pô. Mas vamos lá. Assim, Continue, mas ainda sobre Maurício. a questão da eficiência, acho que também talvez possa ter. Se não foi, eu acho que é interessante de qualquer forma a gente trazer o tema, tá? Porque a questão da eficiência, no sentido de que, se a gente considerar como um bloco rígido, né, a gente teria que. A carga poderia estar considerando a carga exatamente igual, uniforme. Eu entendo que isso é 100% de eficiência. O que eu entendi é que, mesmo que o bloco seja rígido, efetivamente, mesmo ele rígido, a carga não é igual nas estacas, né? Você tem uma diferença de carga, mesmo ele sendo rígido, porque a gente trouxe de flexível aqui, e nesse caso, logicamente, que há essa diferença, tá? Mas no caso do bloco rígido, realmente tem que avaliar, e pela interação solo-estrutura é a melhor forma, ou seja, simulando aqui as bielas direitinho, né? O TQS hoje consegue fazer isso, e colocando o coeficiente de mola também. Ou seja, aqui a gente usou a interação solo-estrutura adotando as molas no modelo elástico, no modelo, quer dizer, de flexão, no modelo de bloco flexível. Então aqui foi obrigatório. Se aqui nesse caso de bloco flexível eu não uso, aí está totalmente distorcido, tá? Não tem condições de fazer. E é toda a carga para essa estaca central. Essas estacas aqui não iam pegar nenhuma carga. Tá? Então, assim, em termos de eficiência, é interessante fazer a simulação com a interação solo-estrutura, seja como o Rodrigo sugeriu, que é o melhor, né? Fazendo considerações realmente ainda mais refinadas, né? Com a discretização das estacas, etc., né? E, entre outros aspectos aí a serem considerados, certo? E no caso aqui, né, da gente ter uma análise mais simplificada, a gente representou pelas molinhas, mas nesse caso é fundamental. E para ver essa eficiência, Ademar, eu acho que é isso, tá? É realmente considerar as molas, mesmo
para o caso de um bloco rígido. Acho que é interessante fazer essa análise, porque a gente, de praxe, num bloco rígido, a gente entende que a carga se distribui uniformemente, ou seja, seria aí partindo do princípio que tem eficiência de 100%, né? Entendi que fosse isso. Ok, Maurício. A gente dando seguimento aqui no chat, o Danilo Simão também se expressou aqui, mandou uma mensagem dizendo: é sempre bom conhecer soluções de casos especiais e ter essa troca de experiências. Parabéns aí pela palestra, Maurício. Danilo aí foi meu aluno, né? Meu colega, atualmente, ele foi meu aluno aí nas andanças da vida, aí nas pós-graduações, né, Danilo, nos treinamentos. Excelente engenheiro. Valeu, Danilo, obrigado. Também o Norman, excelente colocação, professor Rodrigo, elogiando essa colocação do Rodrigo, que interveio aqui diretamente pelo microfone. E assim a gente encerrou essas perguntas aí pelo chat. Eu queria pedir, Maurício,